Quem pensa enriquece. Think and Grow Rich, de Napoleão Hill, expandido para atingir uma profundidade significativa. Vamos além da simples listagem de princípios. Exploraremos a filosofia por trás de cada um, seus mecanismos psicológicos e como eles se interconectam para formar um sistema completo de realização pessoal. Título: Uma análise expansiva e profunda de quem pensa enriquece. A alquimia mental da riqueza. Introdução: o gênese de uma obra monumental. Quem pensa enriquece não é meramente um livro, é o culminar de uma missão de vida. No início do século XX, o magnata do aço Andrew Carnegie, então uma das pessoas mais ricas do mundo, desafiou um jovem jornalista, Napoleão Hill, a empreender uma tarefa hercúlea: entrevistar e analisar as mais de 500 personalidades mais bem-sucedidas da época para descobrir e codificar a fórmula universal do sucesso. Por mais de 20 anos, Hill dedicou-se a esse projeto, estudando figuras como Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Theodore Roosevelt e Alexander Graham Bell. O resultado foi uma série de obras, sendo Think and Grow Rich, publicado em 1937, no auge da Grande Depressão, a sua expressão mais refinada e poderosa. A tese central de Hill é radical. O sucesso é diretamente alcançável através de um padrão específico de pensamento e crença. A riqueza material é apresentada não como um fim em si mesma, mas como uma consequência natural do desenvolvimento pessoal e da aplicação de princípios metafísicos e psicológicos precisos. A profundidade do livro reside na sua abordagem dual. É simultaneamente um manual prático e um tratado filosófico sobre o poder da mente humana. Parte 1. A fundamentação filosófica e o poder da mente. 1.1. A filosofia do sucesso de Napoleão Hill. Hill não acreditava em sorte ou acaso como fatores determinantes. Sua filosofia é rooted no princípio do idealismo, sugerindo que os pensamentos são coisas reais, com uma frequência vibracional que atrai circunstâncias, recursos e pessoas correspondentes. Ele chamava isso de riqueza invisível, os ativos intangíveis, crença, perseverança, planejamento, que devem ser acumulados antes que a riqueza visível, dinheiro, bens, se materialize. O conceito de transmutation é crucial. Hill via a energia sexual, criativa e emocional como uma força primária que podia ser transmutada, canalizada e transformada, de uma expressão puramente física para uma expressão de esforço criativo e realização, tornando-se um motor por trás da genialidade e da liderança. 1.2. O segredo e o subconsciente. Muito se fala sobre o segredo que Hill promete revelar. Ele não é um truque, mas sim um processo. A repetição consistente de pensamentos e desejos ardentes no consciente, que, através da autossugestão, são plantados no subconsciente. Uma vez aceitos pelo subconsciente, estes pensamentos se tornam um imã que atrai ideias, planos e oportunidades para a sua realização. O subconsciente, para Hill, é a ponte entre a mente finita humana e a inteligência infinita, um termo que ele usa para Deus, universo, fonte ou energia criativa, da qual emanam todas as ideias verdadeiramente inovadoras. Parte 2. Os 13 passos rumo à riqueza. Uma análise detalhada. Aqui, desconstruímos cada um dos princípios, explorando suas nuances e aplicações práticas. 2.1. Primeiro passo. O desejo, o ponto de partida de todos os feitos. O desejo de Hill não é um mero querer ou sonhar. É um estado psicológico de obsessão positiva e focada. Mecanismo psicológico. O desejo ardente supera a inertia da rotina e começa a reprogramar a rede de modo padrão, Default Mode Network, do cérebro, fazendo-o estar constantemente alerta para oportunidades relacionadas ao objetivo. Metodologia prática. Os 6 passos para transformar o desejo em ouro. Defina com clareza. Estabeleça a quantia exata de dinheiro que deseja acumular. A vagueza é inimiga da realização. Determine o preço. Identifique exatamente o que você está disposto a dar em troca desse dinheiro: tempo, comodidade, esforço. Não há almoço grátis. Estabeleça um prazo. Defina uma data específica pela qual você pretende possuir esse dinheiro. Crie um plano definitivo. Imediatamente, comece a criar um plano para atingir seu desejo, mesmo que não esteja confiante no plano inicial. Escreva um manifesto.
Redige uma declaração clara e concisa contendo a quantia, o prazo, o que você dará em troca e o seu plano. Leia em voz alta 2 vezes por dia. Leia sua declaração em voz alta, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Ao fazer isso, ver, sentir e acreditar que você já possui o dinheiro. Este é o processo de autossugestão que programa o subconsciente. 2.2 Segundo passo. A fé, visualização e crença na realização do desejo. A fé é o antídoto definitivo para o medo e a dúvida. É a convicção inabalável de que seu desejo já está em processo de realização, mesmo sem evidências físicas presentes. Mecanismo psicológico. A fé ativa o efeito placebo e o viés de confirmação. Seu cérebro literalmente funciona para tornar a crença realidade, filtrando informações que confirmam a possibilidade e ignorando obstáculos intransponíveis. Como cultivar a fé? A fé é desenvolvida através da repetição de afirmações positivas e ordens ao subconsciente, a autossugestão. Hill enfatiza que a fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autodisciplina, de se concentrar exclusivamente em pensamentos de sucesso, banindo toda e qualquer negatividade. 2.3 Terceiro passo. A autossugestão, o canal de comunicação com o subconsciente. Este é o mecanismo prático que alimenta os 2 passos anteriores. É a técnica de influenciar a si mesmo através de afirmações repetidas. Mecanismo psicológico. A repetição consistente de um pensamento cria trilhas neurais, neuroplasticidade, no cérebro. Quanto mais uma via neural é ativada, mais forte e automática ela se torna, até que aquele pensamento se torna uma crença subconsciente profundamente enraizada. Aplicação prática. Vai além de simplesmente repetir frases. Envolve a visualização vívida. Você deve fechar os olhos e, diariamente, visualizar-se já em posse do seu objetivo. Deve incorporar todos os sentidos, ver o dinheiro, ouvir os sons associados ao sucesso, sentir a textura dos materiais, a emoção da conquista. Esta visualização emocionalmente carregada é infinitamente mais poderosa do que uma repetição mecânica. 2.4 Quarto passo. O conhecimento especializado, as experiências pessoais e observações. Hill faz uma distinção crucial entre conhecimento geral, informação inútil acumulada, e conhecimento especializado, conhecimento organizado e inteligentemente dirigido para um propósito definido, através de planos práticos. Mecanismo psicológico. O conhecimento se torna poder apenas quando é aplicado. A busca por conhecimento especializado desenvolve a expertise e a competência específica no domínio, Domain Specific Expertise, que é o que o mercado valoriza e paga. Como adquirir conhecimento especializado? Autoeducação, cursos, livros, workshops específicos para sua área de atuação. Mastermind Alliance, Aliança de Mentes Mestras. Uma das contribuições mais brilhantes de Hill é a coordenação de conhecimento e esforço entre 2 ou mais pessoas que trabalham em harmonia para a realização de um propósito definido. O conhecimento de um membro é disponibilizado a todos, criando uma terceira mente coletiva mais inteligente e poderosa do que qualquer indivíduo sozinho. Aprendizado contínuo. A riqueza raramente vem de saber tudo, mas de saber onde encontrar o conhecimento necessário e ter a humildade de continuar aprendendo. 2.5 Quinto passo. A imaginação, a oficina da mente. A imaginação é onde todos os planos são criados. Hill divide-a em 2 faculdades. Imaginação sintética, capacidade de organizar conceitos, ideias e planos conhecidos em novas combinações. É a base da melhoria incremental e da eficiência. Imaginação criativa, a faculdade mais elevada. Através dela, hunches, pressentimentos e ideias do nada são recebidas diretamente da fonte da inteligência infinita. É a fonte de todas as inovações verdadeiramente revolucionárias. Mecanismo psicológico. A imaginação estimula o pensamento divergente e a criatividade, permitindo que você ensaie mentalmente futuros possíveis e crie soluções que transcendem a lógica linear. Como treinar a imaginação? Pratique o brainstorming regular. Pergunte-se: como posso resolver este problema de uma maneira completamente nova? Como posso oferecer mais valor? Não descarte ideias aparentemente malucas. Anote tudo e depois refine. 2.6 Sexto passo.
o planejamento organizado, cristalização do desejo em ação. Um desejo ardente é inútil sem um plano pragmático para realizá-lo. Hill insiste que os planos podem e devem mudar, mas você deve ter um ponto de partida. Mecanismo psicológico. Um plano transforma uma visão abstrata em uma série de passos concretos e acionáveis. Isso reduz a ansiedade e a paralisia por análise, fornecendo um roteiro claro, criando um plano prático. Alice é um grupo mastermind para criar e refinar o plano. Seja flexível. Se um plano falhar, substitua-o por outro imediatamente, sem desânimo. Identifique os recursos e pessoas que podem ajudá-lo a executar o plano. Estabeleça marcos, milestones e prazos menores dentro do prazo maior. 2.7 Sétimo passo. A decisão, a dominação da procrastinação. Hill descobriu que uma característica comum a todos os que fracassam é a indecisão e a procrastinação. Os bem-sucedidos tomam decisões rapidamente e mudam-nas lentamente, se é que mudam. Mecanismo psicológico. A indecisão é alimentada pelo medo do erro e pela síndrome do análisis paralysis. Tomar uma decisão, mesmo que imperfeita, coloca o cérebro em modo de ação e busca de soluções, em vez de modo de hesitação. Como praticar a decisão? Pense com independência. Não permita que opiniões de balcão, de pessoas não qualificadas, influenciem suas decisões importantes. Aceite a imperfeição. É melhor uma decisão boa implementada agora do que uma decisão perfeita implementada nunca. Analise seus erros. Se uma decisão se provar errada, analise friamente o porquê, aprenda a lição e tome uma nova decisão. Não fique remoendo. 2.8 Oitavo passo. A perseverança. A força de vontade sustentada. A perseverança é o esforço contínuo necessário para induzir a fé. É a manifestação prática da força de vontade. Muitos começam com entusiasmo, mas poucos persistem o suficiente para colher os frutos. Mecanismo psicológico. A perseverança constrói resiliência e grit, a combinação de paixão e perseverança por objetivos de longo prazo, que são preditores mais fortes de sucesso do que o QI ou o talento. Como desenvolver a perseverança? Tenha um propósito definido apoiado por um desejo ardente. Crie rotinas e hábitos que automatizem ações positivas, reduzindo a dependência da motivação momentânea. Cerque-se de pessoas positivas e de suporte que o encorajem a continuar. Proteja-se da negatividade própria e alheia. 2.9 Nono passo. O poder da Mastermind, a força motriz. Já mencionado, mas merece destaque como um passo separado devido à sua importância. A aliança de mentes mestras é a coordenação de esforço e conhecimento em um espírito de harmonia, entre duas ou mais pessoas, para a realização de um objetivo definido. Mecanismo psicológico. Cria sinergia. Um mais um passa a ser maior que dois. O grupo acessa um pool coletivo de conhecimento, experiência e criatividade que é inatingível individualmente. Fornece accountability, prestação de contas e suporte emocional. 2.10 Décimo passo. O mistério da transmutação sexual. Este é um dos conceitos mais mal compreendidos do livro. Hill não fala sobre repressão sexual, mas sobre redirecionamento. A tese: o impulso sexual é a mais poderosa força motivadora humana. Ele pode ser fisicamente expresso pura e simplesmente, ou pode ser transmutado em uma forma de energia criativa superior que pode ser canalizada para expressões artísticas, literárias, financeiras ou de liderança. Mecanismo psicológico. A energia sexual está intimamente ligada ao sistema endócrino e às emoções. Ao sublimar essa energia, canalizá-la para outros fins, o indivíduo experimenta um aumento de criatividade, entusiasmo, magnetismo pessoal e poder de persuasão. Hill observou que muitos gênios de grande realização tinham personalidades altamente carismáticas e energéticas, que ele atribuía à transmutação bem-sucedida dessa energia. 2.11 Décimo-primeiro passo. O subconsciente, a tábua de ligação. O subconsciente é o elo de ligação entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. É um solo fértil onde as sementes do pensamento, ativadas pelo desejo ardente, fé e autossugestão, brotam e se tornam realidade. Como alimentar o subconsciente? Cultive emoções positivas, amor, fé, desejo, entusiasmo, romance, esperança.
Elimine emoções negativas, medo, inveja, ódio, vingança, ganância, superstição, ira. Use a autossugestão antes do sono. O estado hipnagógico, entre a vigília e o sono, é um momento de extrema receptividade do subconsciente. É o momento ideal para repetir suas afirmações e visualizar seus objetivos. 2.12 12º passo. O cérebro. A estação de recepção e transmissão. Hill viu o cérebro como um poderoso transceptor, transmissor e receptor de vibrações de pensamento. Quando sintonizado com uma frequência positiva e definida, através dos passos anteriores, ele pode receber ideias brilhantes da inteligência infinita e transmitir seu próprio magnetismo pessoal para influenciar os outros. 2.13 13º passo. O sexto sentido. A porta do templo da sabedoria. O ápice da filosofia de Hill. O sexto sentido é a faculdade através da qual a inteligência infinita se comunica voluntariamente e sem qualquer esforço da parte do indivíduo. É aquele pressentimento, a voz interior, a intuição súbita que avisa sobre perigos ou apresenta oportunidades brilhantes. Importante, Hill é categórico. O sexto sentido só pode ser compreendido e aplicado depois que se dominam os outros 12 princípios. É um subproduto do desenvolvimento pessoal, não um truque que pode ser aprendido isoladamente. Parte 3. Os demônios da mente. Os 6 fantasmas do medo. Hill dedica uma parte significativa do livro aos obstáculos internos. Ele identifica 6 medos básicos que paralisam as pessoas e impedem a aplicação dos 13 princípios. Estes medos são: o medo da pobreza, o mais destrutivo, que gera indiferença, dor, worry, overcaution, and procrastination. O medo da crítica leva as pessoas a não agirem por medo do que os outros vão pensar, sufocando a iniciativa e a imaginação. O medo da doença gera hipochondria e atrai exatamente as condições temidas, psicossomática. O medo de perder o amor de alguém cria ciúmes e leva a concessões excessivas que sabotam a autoconfiança. O medo da velhice leva à apatia e à crença errônea de que a oportunidade já passou. O medo da morte, o mais profundo, muitas vezes levando à falta de propósito e à incapacidade de aproveitar a vida plenamente. Hill argumenta que todos estes medos são construções mentais que podem ser dissolvidas através da aplicação dos princípios de desejo, fé e autossugestão, substituindo pensamentos de medo por pensamentos de coragem e confiança. Conclusão: o legado atemporal de quem pensa enriquece. Quem pensa enriquece permanece relevante quase um século depois porque vai além de técnicas de ficar rico rápido. É um sistema holístico de reprogramação mental. Sua mensagem central é que a riqueza exterior é um reflexo inevitável de uma riqueza interior previamente cultivada, uma riqueza de caráter, disciplina, visão e persistência. O livro não promete que o caminho será fácil, mas garante que é possível para qualquer pessoa disposta a pagar o preço em termos de autodisciplina e desenvolvimento pessoal. A riqueza que Hill propõe, em última análise, não é apenas financeira. É a riqueza de uma vida vivida com propósito, paixão e realização pessoal, livre dos fantasmas paralisantes do medo e da dúvida. É um manual para se tornar a melhor versão de si mesmo, da qual o sucesso material é meramente um sintoma natural. Se gostou do conteúdo, deixe seu gostei. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição.